Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunha contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta quinta-feira, dia 6 de fevereiro, Evangelho de São Marcos, capítulo 6, versículo de 7 a 13, é a continuação do Evangelho de ontem que nós ouvimos. Hoje, então, na sequência, Jesus ele chama os 12 e começa aqui, Jesus, um itinerário de como nós devemos evangelizar. Se nós queremos que a nossa evangelização ela seja eficaz, nós precisamos seguir então o modelo de Jesus, o molde de Jesus. Jesus aqui então diz, ele envia 2 a 2, então ele não envia um, não, ele envia 2, porque um é suporte para o outro. Ele envia 2 a 2, dando-lhe poder sobre os espíritos impuros. Então, Jesus envia com a autoridade dele. Isso aqui é importante porque, veja, quando nós vamos anunciar o Evangelho, quando nós vamos pregar, seja com palavras ou seja com a vida, que é uma pregação muito mais eloquente, nós não estamos evangelizando por nós mesmos. Isso não é uma obra nossa. É um envio do Senhor. E aqui tem algo bonito para cada um de nós. Veja, nós católicos, nós não nos enviamos. Aqui que está o bonito, né? Nós não nos escolhemos, nós não nos elegemos, nós somos enviados. E isso tem toda a diferença. Porque quando nós vamos por nós mesmos, nós estamos indo em nosso nome. Ainda que a gente vá falando de Deus, mas no fundo, nós estamos indo em nosso nome. Mas quando nós somos enviados, nós estamos indo com a autoridade de Jesus Cristo, porque é Ele que envia. Agora imagina aqui se os apóstolos, eles resolvessem por eles mesmos fazer essa façanha de sair sem a autorização de Jesus, sem o envio de Jesus. É evidente que isso seria um fracasso. E é evidente que isso seria uma obra humana apenas. Ela não estaria revestida de autoridade. E é assim, né? Quando nós vemos uma pessoa de Deus, uma pessoa que está ali, que foi chamada para um retiro, que está ali, que ela foi enviada, nós vemos muitas vezes a autoridade ali de Deus. A autoridade que está, a unção que está sobre aquela pessoa, porque ela foi enviada. Então Jesus deu poder. Então vamos guardar isso já de início, né? Quando nós somos enviados pela igreja, nós vamos com a autoridade de Jesus Cristo. E é interessante que, por exemplo, o ministério dos exorcistas, por exemplo, um padre, né, pelo caráter da ordenação sacerdotal, os padres em si mesmo, eles já têm o caráter de ser exorcistas, porque eles têm o 2º grau do sacramento da ordem, foram investidos por Jesus Cristo para isso. Mas né, a delegação, né, de exercer o ministério de exorcista, ela é conferida pelo bispo, de maneira que os padres não podem, aqueles que não têm a delegação do bispo, exercer, né, o rito do exorcismo maior. Né? E isso, eles não estão revestidos desta autoridade que é dada pelo bispo. É o bispo que escolhe qual padre que terá essa missão. Essa autorização ela pode ser uma autorização temporária ou pode ser um ministério perene,
como alguns sacerdotes têm o ministério perene dado pelo bispo, para vocês verem a importância do envio, a eficácia, não só a importância, mas a eficácia do envio e a responsabilidade. Depois Jesus então dá algumas instruções que são muito importantes. Ele diz que não levasse nada para o caminho, nada, a não ser um cajado. O cajado do pastor, né, é o cajado daquele que vai em nome de Jesus para pastorear. Então Jesus está dizendo, não leve nada para o caminho, nada. Quantas vezes, né, nós nos munimos de tanta bugiganga, de tantas coisas que nós achamos necessário, quando na realidade, né, o importante é ir com a autoridade e com o poder de Jesus. Nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. O que Jesus está querendo dizer com isso? Quando ele nos traça que a gente não leve nada e ele especifica algumas coisas, Jesus está dizendo aqui, em outras palavras, ele está dizendo, a sua segurança sou eu. A sua segurança sou eu. E mais, ao estarmos desprovidos de essas coisas que inclusive são necessárias, Jesus está dizendo, eu sou a sua providência. Então o Senhor está querendo que, quando Ele nos envia, que também nós experimentemos a sua providência. Isso para ratificar a obra, dizendo, veja, isso aqui é meu mesmo. Sou eu que enviei, então eu estou agora munindo de provisões, né, esse apostolado. Mandou que andasse de sandálias e não levassem 2 túnicas. Então Jesus está dizendo, não fiquem preocupados com o amanhã, porque levar 2 túnicas é uma de reserva para amanhã, né? Não leve 2 túnicas. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Quantas pessoas param no apostolado porque já começa a pensar lá na frente e veem que não vai ser possível? Ora, nesse meio tempo, Deus ele irá intervir poderosamente. Deus irá intervir e Ele irá mostrar o seu poder e mostrar que é Ele que está enviando. O texto continua. E Jesus dizia ainda, e aqui Jesus nos alerta de algo, quando entrardes numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sair, sacudi a poeira dos pés como testemunha contra eles. Então Jesus está dizendo, olha, a evangelização, mesmo aquela que é enviada por mim, mesmo aquela que tem a minha bênção, por vezes, vai ter pessoas que não vão querer escutar vocês. Vai ter pessoas que não vão dar importância. Paulo, quando estava no Areópago pregando, o Areópago cheio em Atenas, né, e quando ele começa a falar da ressurreição, né, deixam ele falando sozinho e vão embora. Imagina isso. São Paulo, né, foi deixado falando para as paredes. Foram embora. E ainda diziam lá, Atos 27, 32, né? E 17, 32, diziam lá ainda, né? Sobre isso nós vamos te escutar numa outra oportunidade. E simplesmente deixaram Paulo lá. Vocês pensam que eles desanimaram? Que ele desanimou? Não. São Paulo continuou, né, as suas viagens, as suas pregações, fundando comunidades, abrindo muitos caminhos para o Senhor, congregando pessoas, curando, libertando, tudo em nome do Senhor. Naufragou 7 vezes, várias vezes, tomou as 40 chicotadas menos uma, várias vezes, né? Sentiu frio, fome, perseguição, nudez, espada. Tudo isso ele narra lá nas suas cartas, né? Timóteo, Filipenses. São Paulo narra tudo isso, em Atos dos Apóstolos também, essa façanha dele, mas ele não desanimou, porque ele sabia que muitas pessoas não iam querer nos ouvir. E aí vem um detalhe, nós ficaremos frustrados com isso? Não, irmãos, não. Jesus diz, levanta a cabeça, sacode a poeira do pé e vai adiante, né? Então, se a pessoa não quer ouvir, paciência,
né? Nós não temos esse poder de... Não, paciência. Não quer ouvir? Falou, você já falou várias vezes. Não quer ouvir? Então reze por ela. Reze por ela. É a melhor coisa que nós podemos fazer, né? Intensificar as nossas orações para que Deus, né? E para que de alguma maneira aquele coração se abra. Então Jesus aqui está dizendo, veja, no processo de evangelização vai ter gente que não vai querer nos ouvir. E não é para nós não desanimarmos, é para a gente sacudir a poeira dos pés e nós seguirmos adiante, porque Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é conosco. Então diz o texto, encerra, então os 12 partiram, pregaram, realizaram muitas curas, milagres, exorcismos, libertaram muitas pessoas de muitos demônios, e eles, quando voltam para Jesus na sequência, eles voltam entusiasmados, porque os espíritos mal obedeciam eles e tal, e aí Jesus não está aqui no Evangelho, mas eu quero amarrar com isso, então Jesus diz, não fiquem alegres porque vocês viram tudo isso acontecer. Fiquem alegres porque o nome de vocês esteja escrito no livro da vida. Então Jesus está dizendo assim, é possível falar de Deus, é possível evangelizar em nome de Deus e nós mesmos perdermos a nossa salvação. Então, a evangelização não é uma garantia de que nós estamos salvos. A garantia de que nós estamos em Jesus, estamos salvos, é nós permanecermos nele. É permanecermos nele, é cumprir os seus mandamentos. Jesus disse isso. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.